preciosa graça de... Tenho a minha Bíblia aberta em Gálatas capítulo 3, versículo 13, onde diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. É sobre isso que queremos falar um pouquinho nesta transmissão, sobre bênçãos e maldições. Para falar sobre bênçãos e maldições, nada melhor do que irmos para o capítulo 28 de Deuteronômio, para saber o que são bênçãos, quais as bênçãos prometidas e o que são maldições e como saber o que é bênção e maldição lendo esse capítulo inteiro. Vamos começar por definir o que é uma bênção. Nós usamos diariamente essa palavra sem às vezes não ter uma noção do que isso significa. Quando falamos para alguém, Deus te abençoe, ou que você tenha um dia abençoado, que Deus abençoe você, mas não sabemos o que realmente estamos querendo dizer ou o que isso realmente significa. Então vamos começar por definir o que é uma bênção e também definir o que é uma maldição. Bênção é um poder sobrenatural agindo de maneira positiva na vida de uma pessoa. Esse poder faz com que a vida dessa pessoa seja leve, as portas se abram para essa pessoa, os caminhos dessa pessoa prosperem e isso facilita as coisas, porque se trata de um poder não natural, não humano, mas um poder sobrenatural agindo de maneira favorável, de maneira positiva na vida dessa pessoa. Maldição também é um poder sobrenatural, porém agindo de maneira negativa na vida da pessoa, o que faz com que as portas se fechem para essa pessoa, a vida não flua, a pessoa não progrida, não cresça, não expanda. Então, esse poder se encarrega de travar tudo na vida da pessoa. E como eu disse, no capítulo 28 de Deuteronômio, nós temos 68 versículos falando sobre bênçãos e maldições. Porém, eles não estão misturados. Eles se dividem em 14 versículos, desde o versículo 1 até o versículo 14, Deus fala a Israel sobre as bênçãos. E do versículo 15 ao 68, Deus fala sobre as maldições. Então nós temos 14 versículos falando sobre bênçãos e 54 versículos falando sobre maldições. Perguntamos, por que será que Deus falou mais das maldições do que das bênçãos? Repare que são 14 versículos apenas falando sobre bênçãos, mas são 54 versículos falando sobre maldições. Eu acredito que Deus se demorou mais falando sobre as maldições por causa de que ele desejava que você e eu tivéssemos bem claro na mente o que são maldições. Mesmo assim, mesmo tendo uma lista tão detalhada das maldições, daquilo que a Bíblia chama de maldição, daquilo que Deus chama de maldição, mesmo assim, o povo hoje, na ignorância, está chamando muitas das coisas que Deus chamou de maldição, está chamando de bênçãos. Creio que Deus detalhou de uma forma minuciosa a questão das maldições, para que você não pegue uma maldição e chame aquilo de bênção. Quando nós lemos os primeiros 14 versículos de Deuteronômio, ali entre as bênçãos não aparece nada como miséria, escassez, pobreza, enfermidade, filhos problemáticos,
falta de prosperidade em nossos caminhos, não aparecem enfermidades, doenças, dores, não aparece nada disso. Você pode ler, e eu quero que você leia o capítulo inteiro. Você pode ler e verá que nos primeiros 14 versículos desse capítulo 28 de Deuteronômio não aparece nada disso que eu acabei de mencionar. Todas essas coisas, porém, enfermidades, filhos problemáticos, adultérios, falta de prosperidade nos caminhos, etc., tudo isso aparece nesses 54 versículos que falam sobre maldições. Não somente isso que acabei de mencionar, porém, muito mais. Por isso, eu estou dizendo para você ler esse capítulo 28. Você verá muita coisa ali sendo incluída no grupo de maldições. Então, isto é para que você não confunda, para que você tenha a coisa bem clara na sua mente, para que você não venha chamar coisas que Deus chamou de maldição, chamá-las de bênçãos. Por exemplo, a enfermidade. A enfermidade é uma maldição, aparece no grupo das maldições, não das bênçãos. Mas eu tenho visto muitas pessoas chamando ou falando de suas enfermidades como uma bênção, porque por meio delas, elas vão aprender preciosas lições da parte de Deus. Eu não vejo assim. O profeta não vê assim. Deus não vê assim. A palavra de Deus não vê assim. O profeta de Deus, na mensagem Doenças e Aflições, ele chega a dizer que Deus não recebe glória nenhuma quando seus filhos obedientes estão enfermos. Deus não recebe glória nenhuma. A única maneira em que podemos ver Deus permitindo uma doença sobre alguém é quando esse filho, essa filha está afastada de seus caminhos, dos caminhos do Senhor, e ele pode usar uma doença, ou ele pode permitir uma dor, um acidente, uma doença, para que essa pessoa volte para os caminhos do Senhor. Isso acontece, sim. Eu não vou negar que isso acontece. O profeta diz que isso pode acontecer. Mas, uma vez a pessoa estando nos caminhos do Senhor, Deus já não está permitindo, não é da sua vontade, não é uma bênção, uma enfermidade alojada no corpo de um filho e de uma filha obediente de Deus. Então, reveja esses conceitos. Às vezes você tirou isso de uma tradição religiosa, de algum púlpito ignorante, de um pregador que não sabia o que estava falando, de um pregador que não tem muita luz e muito entendimento acerca dessas coisas e carrega uma certa bagagem tradicional, religiosa, e você acabou absorvendo isso e tendo isso como verdade, quando a Bíblia diz exatamente o contrário. A pessoa diz às vezes, Deus me adoeceu, foi Deus que trouxe isto sobre a minha vida, foi Deus, e isso é porque Ele quer me ensinar uma lição, eu tenho que aprender alguma coisa. Então, eu te digo, por que você não aprende a lição de uma vez? E então se livra dessa dor, ou você gosta de estar doente? Eu acredito que ninguém gosta de sentir dores, de estar doente, de estar enfermo. E se essa enfermidade é para te ensinar uma lição, por que você não aprende a lição de uma vez? E se livra dessa dor e se livra dessa doença? Porque o propósito é te ensinar algo. Uma vez que você aprende esse algo, então aquilo deveria de sumir da sua vida, do seu corpo. Mas você vê que não é bem assim. Às vezes a pessoa está há muitos anos convivendo com aquela dor, com aquela doença, e isto porque ela vive em ignorância acerca de seus direitos. Não é Deus que adoece. Não é Deus que quer filhos doentes. Eu não ensinaria meus filhos, se eu tivesse o poder de adoecê-los através de doenças. Isso soa muito raro.
e muito raro também quando nós olhamos para o Calvário e vemos um Jesus que veio para nos resgatar das maldições da lei. Como eu disse em Gálatas 3,13, diz que Jesus veio para nos resgatar das maldições da lei. E entre essas maldições está a enfermidade, o pecado, a doença, as dores. Então seria uma incoerência, seria uma contradição que Deus envia seu Filho ao mundo para carregar o fardo das nossas enfermidades e doenças, e depois então envia essas mesmas doenças pelas quais Jesus foi punido, apanhou, foi açoitado, foi desfigurado. Ele pega essas mesmas enfermidades e dores, essas mesmas coisas pelas quais Jesus pagou alto preço e joga aquilo sobre nós para nos ensinar valiosas lições. Esse Deus seria muito incoerente. Esse Deus seria muito contraditório. E eu não acredito dessa forma. Eu creio que a enfermidade pode vir, mas nós podemos e devemos resisti-la. Por quê? Porque ela faz parte da lista de maldições da qual Jesus nos resgatou. Não aceite uma enfermidade, uma dor, uma doença, algo semelhante a isso como uma bênção, porque não é. Ela pertence à lista de maldições. Quero que você leia esse capítulo com calma e veja se aquilo que você está chamando de bênção é realmente uma bênção, ou você está chamando de bênção algo que a Bíblia chama de maldição. Creio que por isso 54 versículos em Deuteronômio 28 se referem às maldições. A coisa bem detalhada, para que você e eu não venhamos a confundir as coisas. Pode te faltar perseverança, como o pai daquele filho com epilepsia. Eu creio que ele levou seu filho aos médicos, levou ao médico, tentou, não obteve nenhuma solução real. Por certo, ele fez o que nós fazemos, trocou de médico, levou para um especialista, um médico melhor, e também não deu certo. Depois, a Bíblia diz que ele levou seu filho com epilepsia para a igreja, os obreiros oraram, espernearam, gritaram, e o demônio não saiu. A igreja orou e o demônio não saiu. O que você acha que poderia estar no coração daquele pai em relação à vontade de Deus para com seu filho? Ele poderia raciocinar assim: levei em um médico, não deu certo, troquei de médico, não deu certo, obreiros da igreja oraram, não deu certo, meu filho continuou com epilepsia, a igreja orou, não deu certo, levei na igreja, não deu certo. Conclusão: deve ser a vontade de Deus que meu filho seja epilético. Eu te pergunto, esse raciocínio seria um raciocínio certo? Não. Mas eu já tentei tanto, há tanto tempo estou tentando, tentei com vários pregadores que oraram por mim, já jejuei, já fiz isso, já fiz aquilo. Então concluí que talvez seja da vontade de Deus que eu esteja dessa forma para que eu seja mais humilde ou aprenda alguma lição ou algo parecido. Não, você está muito equivocado. Muito equivocado. A Bíblia diz que quando ele estava já indo embora para casa, Jesus estava descendo do monte naquele exato momento e ele fez algumas perguntas e pediu fé da parte do pai daquela criança e então expulsou o demônio da epilepsia e o rapaz ficou completamente curado. Então eu te pergunto, era da vontade de Deus curar aquele rapaz ou não? Sim, era. Mesmo depois de tantas tentativas falhas, depois de tantos fracassos, tantas tentativas fracassadas, mesmo assim, permanecia como vontade de Deus libertar aquele rapaz. E eu te digo, é da vontade de Deus te libertar, te curar,
que você seja livre dessa dor, dessa doença. Você diz, há muitos anos eu quero me livrar dela e não consigo. O pastor já tem orado por mim, a igreja tem orado por mim, eu já tenho jejuado, eu já tenho feito isso e aquilo, e a doença não vai embora. E talvez você tenha se acomodado e tenha aceitado essa condição de doente, o que você não deveria ter feito. Eu quero te animar nesta noite a se levantar em fé e dizer, eu não aceito essa enfermidade, eu não aceito essa dor, porque faz parte da lista de maldições da qual Jesus me resgatou. Jesus pagou alto preço para que você fosse hoje livre. Não aceite essa dor como se ela viesse da parte de Deus. Não aceite essa enfermidade como se fosse algo vindo da parte de Deus para te ensinar alguma preciosa lição. Não, não é assim. Jesus foi punido por essa enfermidade. Jesus foi açoitado por essa enfermidade. Jesus padeceu uma morte horrenda por causa dessa enfermidade. E agora você irá tolerá-lo? Vamos honrar o sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo? Eu quero orar nesse momento para que o Senhor Jesus possa te dar a luz que você precisa para derrotar essa enfermidade desde o lugar da vitória. Você precisa de uma mudança de mente, você precisa de uma metanoia, você precisa de mudar os seus pensamentos, você precisa assimilar os pensamentos da Bíblia, chamar de maldição o que a Bíblia chama de maldição e de bênção o que a Bíblia chama de bênção, e não seguir tradições humanas, pregações de púlpito que não harmonizam com a Bíblia Sagrada. Eu quero pedir em nome de Jesus Cristo agora ao Pai Celestial que Ele te livre dessa confusão mental, que o Espírito Santo seja uma luz forte em teu coração, que a palavra de Deus possa brilhar como uma lâmpada, como um sol em teu coração, em teu entendimento e em tua mente, que essas ataduras tradicionais, esses conceitos tradicionais, essas crenças religiosas erradas, elas sejam dissipadas agora em o nome do Senhor Jesus Cristo e que possa brilhar em teu coração e em teu entendimento a luz do glorioso e verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, para que você seja livre dessa dor, seja livre agora dessa doença, seja livre agora dessa enfermidade, porque ela faz parte da grande lista de maldições da qual Jesus te resgatou. Não aceite isso, levante-se em fé e acredite na sua vitória, a qual Cristo comprou lá na cruz do Calvário. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele faça com que esse entendimento da verdade cresça em teu coração. Nós te convidamos para estar conosco toda quinta-feira às 21 horas. Todas as quintas-feiras, às 21 horas, aqui pelo canal Graça Suprema, nós estamos trazendo meditações que são de grande edificação espiritual. Pelo número que aparece na tela, você pode pedir, solicitar áudios que serão enviados diariamente a você pelo WhatsApp. São áudios pequenos que você pode compartilhar com familiares, com amigos, sejam eles incrédulos, sejam eles de qual seja a denominação, sejam eles crentes ou não. Você pode compartilhar porque eles são feitos para a edificação de todos. Então, basta você salvar esse número que aparece na tela e contatar conosco para que nós te acrescentemos à lista de envio de áudios e assim você diariamente terá áudios e textos para a meditação e seu devocional pessoal. Também por esse número
você pode entrar em contato conosco se você deseja contribuir, colaborar com esse trabalho, com este ministério. E nós te daremos instruções de como você poderá fazê-lo. Inscreva-se em nosso canal, se você ainda não o fez, e tenha acesso aos novos vídeos que todas as semanas são postados. Deus te abençoe, Deus te guarde, que o Senhor Jesus seja a tua luz e o teu entendimento. Que a bênção do Senhor seja sobre você e sobre a tua casa. Amém. Preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver da morte. Graça lhe